Olá, pessoal. Senhor Jesus abençoa você que está vendo o vídeo. Muito obrigado, né? Inscreva no canal Professor Miguel Química e dá uma força pra gente, tá bom? Nossas atitudes de hoje vão determinar o que seremos amanhã. Podemos semear livremente, mas a colheita é obrigatória. Então, semear sementes do bem, valorizar-nos e valorizar nosso próximo, né? Assim estamos revertendo essa valorização em benefício de nós mesmos. Joia? Vamos lá? Isso. Pessoal, então estamos aí, primeiro ano FUNVIC, né? 2025, capítulo 14, né? Vamos começar a falar das funções inorgânicas, né? Então, ácido, base, sal e óxido, né, pessoal? Tem outras também, né? Como aqui eu mostrei, né? Hidretos, carbetos, nitretos, fosfetos, tá? Então, livro 4, capítulo 14, certo, pessoal? Ler e grifar, leia e grife certinho, com atenção, tá bom? Páginas 34 a 47. Isso é muito importante, né, pessoal? Na hora de você estar resolvendo uma situação, um problema no vestibular, teu cérebro faz link, né? Puxa, tá certo? Liga, beleza? E aí, turma? Olha aí o GIF e as ligações de hidrogênio, muito importantes, né? As moléculas de água são angular, formam um ângulo aqui aproximadamente 105 graus, né? E o oxigênio é mais eletronegativo, né? Então liga com o hidrogênio que é mais positivo, né? E forma uma estrutura hexagonal aí, tudo bem? Do estado sólido e líquido, né? Olha lá, pessoal. Então, nós temos aqui as funções inorgânicas, ó. São funções inorgânicas, ácido, base, sal e óxido, mais hidretos metálicos do grupo 1A e 2A, né? H+, OH-, e no sal só no meio, O2-, H-, formam as principais funções inorgânicas, né? Então, H+, de arrênios, né? O ácido, OH de arrênios base, no sal no meio. No sal, o H+, o H só pode estar no meio. Você vai ver depois por quê. Porque senão será ácido, senão será base, né? Por isso que H+, o H- só pode estar no meio. O2- vai ser óxido, vamos ver depois no capítulo 15, capítulo 16, eu acho. E H- hidretos, tá, pessoal? Então, vai lá. Aí, exemplo, ó. Então, ácido HCl, base NaOH, limpa pis HCl, é o ácido clorídrico, NaOH, é o hidróxido de sódio. Aí você já sabe ácido e base, ó, tá vendo? E a mistura de ácido e base vai dar sal, né? Se você pegar aqui o cátion da base, Na+, e o ânion do ACl-, fica NaCl e cloreto de sódio. Então, ácido mais base dá sempre sal mais água, né? Que vai restar o H e o OH. Então, H com H dá H2, com O, H2O, beleza? Bom, turma, então tá aí. Olha lá, se H+ ou OH- estiverem no meio, temos a formação de um sal ácido ou sal básico, beleza? Então vamos lá. Então, exemplos aqui para vocês, né, pessoal? Alguns exemplos aqui, tá? Aí, ó, tá vendo? Ó? NaHCO3, carbonato, ácido de sódio, né? Ou hidrogenocarbonato, hidrogeno, não é hidrogênio não, viu? Hidrogenocarbonato de sódio, certo? Chamado de carbonato ácido de sódio ou bicarbonato de sódio. Bicarbonato, que ele vem do ácido H2CO3, ele vem do ácido carbônico. Tudo bem? Beleza? E aí nós temos aqui o hidroxicloreto de cálcio, né? Ou cloreto básico de cálcio, certo? Aqui é L2O3, óxido de alumínio das panelas, é panela. As panelas formam óxido de alumínio, né? Que é uma camada escura que vai formando com o tempo, né? Por isso que é bom você passar o bombril para tirar essa camada, né? Mas ela protege o alumínio também, né? É bom passar muito bombril também, só você arranca toda ela e vai afinando tua panela aí na sua casa, tá bom? CaH2 hidreto de cálcio. Ótimo, turma. Vamos entender direitinho? Lembra mais um pouquinho aqui, pessoal? É sobre o hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron, olha lá. Hidrogênio número atômico 1, L número atômico 2. Então, o número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons, ou do átomo é neutro. Então, o hidrogênio tem um elétron, precisa ficar com 2 igual a hélio, estabilizar com 2 igual a hélio, tá certo? E aí, o que acontece? O que acontece? Vamos lá. Quando você tem o HCl, a molécula de HCl, cloreto de hidrogênio, tá certo? Você tem o Cl, que é delta menos, é mais negativo, porque ele é mais eletronegativo, ele puxa o elétron do hidrogênio para mais perto dele, aqui, ó. Beleza? Então, por isso que ele fica um polo. Fica polar, ligação covalente polar, né? Então, o elétron vai ficar mais no polo do cloro. Então, fica delta menos, tá? A densidade eletrônica aqui é maior, né? E aqui fica delta mais, certo? Então, o cloro fica mais negativo e o hidrogênio mais positivo, tá certo? Mas ainda, pessoal, fica ligado que o cloro não tem eletronegatividade suficiente para arrancar, para ficar com esse elétron do hidrogênio ainda, tá? A ligação fica apenas polarizada, certo?
tá? O eletrohidrogênio fica mais no polo do cloro, do cloreto aqui, tá bom? Do cloro ainda, né? Ainda não formou cloreto, tá bom? Então, ligação covalente polar, porque o cloro é mais eletronegativo, puxa mais o eletrohidrogênio, beleza? Tranquilo. Aí, ó. Agora, eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, e ela cresce de baixo para cima, para a direita, fora gases nobres, beleza? É como se fosse um cabo de guerra, que você está vendo no GIF aqui de cima, olha lá, ó, tá? Eletronegatividade é isso, é uma força, né? Olha lá, tá? Essa é a tendência de atrair elétrons, né? Beleza? Tranquilo? Ótimo, né? E a gente vai treinar esses conceitos aqui de arrenos, viu, pessoal? Nas moléculas de arrenos, as ligações são covalentes, H+, e o ânion só se formam em meio aquoso, é a ionização, que é a formação de íons. Íons são as cargas, positivo e negativo, beleza? Com a formação de cargas, íons, né? Conduz corrente elétrica na ligação covalente, H-Cl é cloreto de hidrogênio, fora d'água não vira ácido. Então, para virar ácido tem que ser em água, beleza? Agora é. Agora é entre metais. Entre a metais ou com hidrogênio, não é eletrólito, exceto ácido de arrenos. Então, entre a metais ou com hidrogênio, não conduz corrente elétrica, exceto os ácidos de arrenos. Beleza? Tranquilo? Para falar sobre isso. Aí, turma. Então, o que são ácidos para-arrenos? São moléculas que em água a pessoa sofre ionização e vai gerar, tá? Único cátion H+. Então, são moléculas que você coloca em água, tá certo? E produz como cargas, né? Como cargas, um cátion e um ânion, tá? Como único cátion o H+, beleza? Vamos entender um pouquinho isso aqui melhor, tá? Olha lá para você ver, ó. Então vamos lá. Você vai ver aqui a ligação covalente já já. Aqui, ó, entrou olha lá, como a gente já falou, ligação covalente polar, cloro é mais eletronegativo. O que acontece? Pessoal, já falei que o cloro não tem eletronegatividade suficiente para arrancar esse elétron do H, certo? Tá? Ah, professor, mas o H está estável com 2 aqui. Então, ele está estável com 2 na molécula de HCl. Só que você vai colocar o HCl na água. Tá? Então vai haver uma ionização, uma formação de cargas. Ionizar, formar cargas, tá certo? E aí, veja o que vai acontecer. Ó, cloreto de hidrogênio, beleza? A água, o oxigênio da água vai ajudar, o oxigênio da água, que é bem eletronegativo, vai ajudar o Cl a arrancar esse elétron do hidrogênio. Aí o hidrogênio fica sem elétron, então fica positivo. Aí, tá certo? Fica só com o próton, porque o hidrogênio tem um próton e um elétron. Número atômico, que é o número de prótons, igual ao número de elétrons, todo átomo é neutro. Então o hidrogênio tem um próton e um elétron, tá? Então, quando você coloca cloreto de hidrogênio na água, que é uma molécula, tá certo? O que acontece? O oxigênio da água, muito eletronegativo, ajuda o cloro a arrancar esse elétron do hidrogênio. Então, ele fica sem o elétron, fica só com o próton. Então, fica H mais aquoso. Então, esse é conceito de arrênios. Claro. E aí, esse elétron que arrancou dele vai para o cloro, né? Aí forma Cl-, que é cloreto agora, beleza? Olha lá, com a formação de cargas, íons, né? Conduz corrente elétrica na ligação covalente H-Cl, é cloreto de hidrogênio, fora d'água não vira ácido, beleza? Em água, então, a gente costuma representar HCl aqui, aquoso, né? Para indicar que tem H+ aquoso, mas Cl- aquoso, beleza? Tá? Então tá aí. Nas moléculas de arrênios, as ligações são covalentes. H+ e o ânion só se formam em meio aquoso. É a ionização, que é a formação de íons, beleza? Vamos falar mais um pouquinho disso? Então, aí, as funções inorgânicas, ácido, base, sal, óxido, hidreto, né, que são os principais, né, pessoal? Então, compreensão da ionização simplificada. Vamos tentar compreender isso melhor, né? Ácido fora d'água não é um ácido, só conduz corrente em solução aquosa. Ácido fora d'água não é um ácido, só conduz corrente em solução aquosa. Vamos lá? Então, o que que são hidrácidos? Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio. Por exemplo, HCl, HF, HCl, HBr, HI, tá certo? São hidrácidos, vão ter oxigênio, tá? Aí, ó, HCl em solução vai virar, ó lá, HCl aquoso. Então, HCl gasoso, molécula, quando você coloca em água, vai virar HCl aquoso simplificado aí, né? Então, vamos lá. Daí ácido de arrenos, vira ácido, beleza? Isso aqui não é ácido ainda, né? Porque ele tá gasoso, é moléculas de arrenos, né? Tá certo? Né? Então, ele vai virar ácido colocado em água, certo?
Aí, turma, questionamentos, reflexões, contexto, compreensão. Como isso acontece? Vamos lá. Então, o hidrogênio, olha lá, o hidrogênio tem um próton e um elétron. Número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons do átomo, é neutro. Hidrogênio, número atômico um, beleza? L, número atômico 2. Então, o hidrogênio precisa de mais um outro elétron para estabilizar com 2 igual ao L. Aqui o L, ó. Ó, o L estava com dois elétrons aqui, ó. Belezinha? Então, o hidrogênio quer ficar assim. Só que tem um problema. De início, ele fica sem elétron nenhum. Ele tem um, ele acaba perdendo esse um. Esse que é o segredo aqui. Tá certo? Tá? Dá mais uma olhada aqui. Olha, eletronegatividade, o que acontece? Ó, agora você vai entender de vez, ó. Então, o hidrogênio tem um elétron. Eu preciso de mais um para ficar com dois. Tá certo? Quando você coloca na água, olha o que vai acontecer. Ele vai ficar sem esse elétron, vai ficar sem elétron nenhum, vai ficar só com próton. Olha o que vai acontecer ó, quando você coloca na água. Ó. Ele perde seu elétron, seu único elétron, para o cloro. O cloro fica com 8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? E forma os íons, ó. Então formou Cl-, que ganhou um elétron, né? Aqui, ó, ganhou um elétron, ganhou o cloreto. Então o cloro passa a chamar cloreto. Cuidado com a tabela de ânions aí, né? E o H, que perdeu seu elétron, ficou só com o próton, que você viu no GIF aqui de trás, ó. Deixa eu voltar para você. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Então o hidrogênio tem um próton e um elétron. Né? E quer ficar igual ao Hélio, já já ele vai ficar, você vai ver. Então o que acontece? Quando você joga HCl na água, que vai ser um ácido de arrênios, ele vai perder esse único elétron, fica só com o próton, como você viu aqui, como eu mostrei para você, aqui, ó. Como eu mostrei para você aqui, ó. Olha lá para você ver, ó, ó. O oxigênio da água, já falei aqui no vídeo, né? Ele ajuda, né, com a sua alta eletronegatividade, ajuda o cloro a arrancar esse elétron do hidrogênio. O hidrogênio fica só com o próton, tá? E forma-se o cloreto. E o cloro, então, forma-se cloreto. Beleza? Agora, então, se esse hidrogênio tinha um elétron, precisava de dois para estabilizar igual ao hélio, agora está sem dois elétrons. Eu preciso de dois elétrons. Esse que é o X da questão, tá certo? Depois a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Então, dois cientistas aqui, pessoal, o Debye, né? Debye ou Debye? Debye ou Debye. E o Hooker, do alemão Hooker, né? Então, eles fizeram a atualização do conceito de arrênios. Então, esse H+, que já já eu volto a falar sobre ele, esse H+, na verdade, não fica sozinho em água. Então, o conceito de arrênios foi atualizado, porque forma H3O+. Então, esse H+, junto com a molécula de água, então H+, com H2O, dá H3O+, tá certo? E o H+, juntou com a água, então esse H+, vai juntar com a água, compartilha dois elétrons, vira H3O+, hidroxônio ou hidrônio. Aí o PAC pede para chamar de oxônio. Oxônio, tá? Mas ele chamar de oxônio, hidroxônio ou hidrônio. Então vou cantar aí, beleza? Bom, fica assim então, a ionização tá. Então esse H+, que já entendeu, né, que ele tinha um elétron só, ele acabou perdendo esse elétron em meio aquoso, tá? Então fica só com o próton, H+. Então eu preciso de dois elétrons aqui agora. Onde que ele vai achar esses dois elétrons? No oxigênio da molécula de água. Olha que engraçado, né, pessoal? Né? Que interessante. O oxigênio ajudou o cloro a arrancar o elétron do hidrogênio, certo? Agora esse hidrogênio vai precisar de dois elétrons, vai encontrar no próprio oxigênio. Olha que legal, ó. Você quer ver? Olha lá. Então, preciso de dois elétrons para estabilizar agora, para formar o oxônio, hidroxônio ou hidrônio. Olha que interessante, ó. O oxigênio tem seis elétrons, tá aqui os seis elétrons dele. Dois, quatro, cinco, seis. Cada hidrogênio tem um. Olha que interessante. Então, o hidrogênio aqui está estável com dois, dois. E o H+ precisa de dois elétrons, olha lá. Então, o que vai acontecer? Esses dois elétrons aqui são, né, são compartilhados por esse H+, que é a ligação coordenada que a gente viu no capítulo 9, certo, pessoal? E aí estabiliza, e aí forma, voltou a ficar estável agora, o H+, compartilha dois elétrons no próprio oxigênio, que sacaneou ele um pouquinho antes, né, que ajudou a arrancar um elétron dele, agora empresta dois para ele, vamos dizer assim, tá bom? Aí forma essa estrutura piramidal, você vai ver, viu, pessoal? Que essa linha pontilhada aqui é igual essa aqui, ó. Esse traço é mesmo que esse, que esse. Esse pontilhado aqui é para indicar que esse H está para trás e esse H aqui está para frente. Essa cunha cheia, tá? É para indicar que o H está para frente, tá certo? E essa cunha tracejada indicar que o H está para trás. E a geometria piramidal, olha de novo, olha lá, o H+ chegando na molécula de água, veja que forma uma pirâmide, olha que legal. Observou? Se você estiver vendo no notebook, né, vai ser melhor. No celular, às vezes, fica muito pequeno, né? Bom, falar mais um pouquinho sobre isso para você entender melhor. Então, olha lá, você tem o hidrogênio, olha lá, o átomo de hidrogênio, né?
Número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons, ou do átomo é neutro. Então, o hidrogênio tem um próton e um elétron. O que vai acontecer? Ele vai perder seu único elétron, como eu já falei várias vezes aqui. Se ele perder seu único elétron, fica só com o próton, fica H+, beleza? Agora já está com a água, como eu acabei de mostrar, para formar o H3O+, que é oxônio, hidroxônio ou hidrônio, beleza? A gente já mostrou aqui no GIF para você, tá certo? Só repetindo um pouco mais, tranquilo? Olha lá, ó. De novo, você vendo aqui, ó. Importante repetir isso, né, pessoal? O pessoal nunca entende isso direito, agora tá bem preparado aqui para você entender, tá bom? Tranquilo? Tá? Interessante, né? E olha quando você dissolve o HCl na água, ó, olha lá, ó. Você borbulha porque ele é gasoso, ela está borbulhando ele na água porque ele é gasoso. Olha que interessante, ó. Você viu? Olha lá, está borbulhando o gás cloreto de hidrogênio na água. Olha lá no nível microscópico que legal, ó. Ele em água, lá, ó, o Cl e o oxigênio da água vai ajudar a arrancar o único elétron do H. O H fica positivo, H+, e o Cl negativo. E esse H+, vai encontrar uma molécula de água para formar o H3O+, ó. Dois elétrons aqui na bundinha do oxigênio, vamos dizer assim, tá certo? Legal, né? Mais um pouquinho? Vamos melhorar essa compreensão? Então, H+, nenhum elétron, então ele vai achar um par de elétrons aqui que eu já mostrei, né? Olha lá, os 6 do oxigênio na água, né? Cada um do hidrogênio. Então, olha lá que interessante, ó. Então, o H+ chega aqui, né? Chega aqui e vai compartilhar dois elétrons, né? Para formar uma ligação coordenada, beleza? Então, H3O+, tá? Olhando aqui, você não consegue dizer qual que é o H, né? Tá certo? Por isso que é H3O+, beleza? Então tá aí. Precisa de dois elétrons para ficar estável igual o hélio, né, pessoal? E aí, tranquilo, né? Que a gente já mostrou para vocês, né? Então, só para você entender mais uma vez, né? Esse traço aqui está no plano do papel, né? Aqui seria um outro traço com essa linha, cunha tracejada aqui, então indica que está para trás do plano, e essa cunha cheia indica que o H está para frente do plano, formando uma estrutura piramidal, né? Que você já viu em geometria da molécula aí, viu? Beleza? Então, esse é o íon hidroxônio piramidal, tá bom? Ótimo. Aí, viu no GIF certinho? Tranquilo? Vamos tocar para frente? Ela tá ficando grande, pessoal. Está com 13, 15 minutos, já mais um pouquinho aqui. Bom, falando mais um pouquinho disso, olha lá, pessoal. Então você vai ter lá o cloreto de hidrogênio HCl, mais uma vez. Olha lá, ionização, ligação covalente polar, já falamos, né? Cloro puxa mais o elétron do H para perto dele, por isso que é ligação covalente polar. Ainda não tem força para arrancar esse elétron, né? Tá certo? Só que aí, no meio aquoso, o oxigênio ajuda a arrancar esse elétron, fica H+, Cl-, como a gente já mostrou. Beleza? Olha lá. HCl só é ácido se adicionado água. Perco assim meu único elétron, restando só o meu próton. Olha lá. HCl só é ácido se adicionado água. Perco assim meu único elétron, restando só o meu próton. Então, agora, para estabilizar, ele precisa de dois elétrons, como a gente já falou, para ficar igual ao hélio, né? Tá certo? Eu H+, junto com a água, compartilho dois elétrons, viro H3O+, hidroxônio ou hidrônio. Então, H+ vai juntar aqui e formar H3O+, e os elementos que é o ânion aí, beleza? A gente já mostrou, né? Esse GIF a gente já mostrou ele para vocês, tá bem? Mas vale a pena ver mais uma vez, olha lá, tá vendo? Ó? Olha lá o H+, né? Tá certo? Precisando agora de dois elétrons, que ficou sem ser um único elétron, né? Ficou sem ser um único elétron. Vai achar um par de elétrons lá no oxigênio, né? Molécula de água, certo? Ótimo, pessoal. Vamos tocar mais para frente aqui. Então, vai lá. Ácidos são moléculas especiais, né, pessoal? Que em solução aquosa produz o H+, né? Segundo a Arrhenius, né? E que se junta com a água novamente para formar o H3O+, que é a representação atual, beleza? Então vamos lá, número de hidrogênios do ácido, pessoal. Se o ácido tiver um hidrogênio, vai ter um H+, monoácido. Então um H+, como a água, um H3O+. Beleza? Agora, vai lá. E quando que forma dois H3O+? Quando o ácido tem dois hidrogênios. Por exemplo, H2 é CO4. Dois H+, junto com duas águas, forma dois hidrônios. Ou dois oxônios, né? Para formar três H+, o ácido H3PO4. Aí 3H+, junto com três águas, forma 3H3O+. Você já pegou a manha, né? Então, se o ácido tiver 4H+, H4P2O7, H4, 4H+, junto com quatro águas. Beleza? Tranquilo? Bom, treinar mais um pouquinho isso, olha lá, um ácido monoácido, então, pessoal, classificação do ácido, número de hidrogênios ionizáveis. Hidrogênio ionizável, pessoal, é aquele que vai estar separado por oxigênio, tá certo? Beleza? Então, você vai, por exemplo, pôr ClOH. Então, você vai separar o O por o átomo de oxigênio. Depois a gente fala sobre isso. Olha lá, HClO, olha lá, um H+ simplificado, olha lá. Forma íon em água, fica um H+, mais ClO menos, beleza? Tá?
como é que ficaria a atual? A atual realmente você soma com a água. Então, H+, soma com a água atualizada, vira um H3O+, mais Cl menos, que é o hipoclorito, certo? E aí com dois, ó. Agora esse aqui, pessoal, esse slide é fundamental, certo? Diácido agora, esse é um monoácido diácido, porque tem dois Hs. Então o que acontece aqui? Olha lá para você ver, ó, né? Dois Hs, então vai. E a simplificada forma 2H+ em água, aquosa, né? Mais SO4, 2 menos. Que são dois Hs, 2 positivo, SO4 é 2 negativo. Qualquer coisa, olha na tabela. Agora simplificada, H2SO4 mais duas águas. Se são duas águas, forma o que aqui? 2H3O+, mais o ânion SO4, que é o sulfato. Agora vamos lá, já pegou a manha, né, gente? Vai lá, H3PO4, triácido, né? Três hidrogênios ionizados, então vai formar o que é simplificada? 3H+, mais PO4, se é 3H+, 3 positivo, PO4 é 3 negativo. Simplificada, se tem 3H, 3H junto com 3 água, forma o que aqui? 3H3O+, mais o ânion, se é 3H+, 3H3O+, beleza? Com 4, você já pegou a manha já, então com H4P2O7, né, pessoal? Então, ioniza, forma 4 hidrogênios, 4H+ aquosa, né? Se é 4 positivo, P2O7 é 4 negativo. E a simplificada, você tem 4H+, tetrácido, né? Tetrácido, certo? Junta com 4 moléculas de água, forma 4 hidrônios, 4 oxônios, né? Mais P2O7, 4 menos. Beleza? Isso é muito importante, viu, gente? Tá bom? Turma, aí, ó, indicador de pH, né? Essa aqui é a nossa professora, né? Nossa professora de biologia, Maria, né? Tá certo? Quando ela trabalhava no laboratório da Flora, é Maria. Essa visita aqui, pessoal, nós fizemos no laboratório da Flora em 2007, né? Quantos anos aí? 15, 18 anos, né, gente? Faz 18 anos que não foi feita essa visita. Então, conceito de pH. O que que é pH? Você vai trabalhar no segundo ano com esse conceito, viu, pessoal? Vai acostumando, vai. pH é menos log de H+. Esse colchete em química, você lê mol por litro. Esse colchete em química, a leitura dele é mol por litro de H+. Então, pH é isso. pH é menos log da concentração mol por litro de H+, ou H3O+, que é atual. Bom, pessoal, indicadores. O que é indicador? Indicador vai indicar o pH, né? Aqui é o pHmetro, né? pH, o pHmetro é o aparelho que mede o pH, certo? Olha lá para você ver, ó. Então, base, por exemplo, se você pegar, olha lá, jogar fenolftaleína, ó, fenolftaleína e azul de bromotimol. Se você jogar fenolftaleína em base, fica vermelho, rosa choque, tá certo? Se você jogar azul de bromotimol, fica azul mesmo, tá certo? Bom, então, conceito de pH. Isso aqui, pessoal, é uma questão matemática, tá? Se você se viu o logaritmo ainda, se não viu, deixa quieto, tá bom? Então, pH menos log de H+, ou H3O+, né? Da concentração mol por litro de H+, ou H3O+. Então, quanto maior essa concentração aqui, menor vai ser o pH. Aí você tem que colocar números aqui para você compreender melhor, tá bom? Mas ele vai trabalhar só com a escala. Então, pH, uma escala que varia de 0 a 14, beleza? Tranquilo? 0 a 14, tá? Então, concentração, pH 7 ele é neutro, por quê? Porque H+ é igual a H-, quantidade de H+ é igual a H-, se neutraliza. H+ com H- da água, beleza? 7 é neutro. Então, a concentração de H+, né? Se for 10 é menos 7, pH vale 7. Você tem que usar essa fórmula aqui, ó, pH menos log de H+. Então, se você colocar pH menos log de 10 a menos 7 aqui, ó, e resolver, você vai ver que o pH dá 7, tá? Ou vice-versa, tá bom? Então tá lá, vamos lá. Então pH 14, a concentração de H+, mol por litro de H+ é 10 a menos 14. Se pH 13, a concentração de H+, 10 a menos 13, e aí vai. Tá certo? Ó, pH 9, 10 a menos 9, 10 a menos 8. pH 6, concentração de H+, que dá acidez. H+ dá acidez, viu, pessoal? 10 a menos 5, pH 4, 3, pH 2, 10 a menos 2, pH 1 e pH 0, 10 elevado a zero. Tá? Então, quanto maior a concentração mol por litro de H+, maior a acidez, ó. Maior acidez. Maior a concentração, ó, maior a acidez, menor pH. Ó. Só de você olhar aqui, ó. Matemática aqui, ó. Maior acidez, ó, a acidez está aumentando, ó. Concentração de H+ está aumentando, ó. Então, maior concentração de H+, maior acidez, mais ácido é, né? Então, quanto maior a acidez, maior concentração de H+, menor é o pH, beleza? Então, isso aqui é originado por aplicação de números dessa fórmula aqui, tá bom? Tá? Gente, aqui é importantíssimo, tá? Só de você olhar, né? Você vê lá, tá vendo? pH 14, concentração de H+, 10 a menos 14. Aí, ó, você vê que a concentração de H+ vai aumentando, 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 e o pH vai diminuindo, beleza? E o pH menor que 7, ele é mais ácido. Quanto menor que 7, ele é mais ácido. Quanto maior que 7, ele é mais básico ou alcalino.
Combinado? Bom, um exercício pra você dar uma treinada aí, dá uma pausa e resolva, né, pessoal? Aí, tá falando do indicador de pH, indicador ácido base, né? Olha lá, meio ácido básico, cor do indicador, meio ácido ele é azul, aquele é amarelo. Então, adicionar vinagre e suco de limão, ó, vinagre, suco de limão e soda cáustica. Obtém-se respectivamente as cores. Pessoal, então você tem que saber que vinagre e limão são ácidos, né? Senão não tem jeito de você resolver, né? E soda cáustica é base, a gente canta na música, né? NOH é o hidróxido, sódio, um é o ácido muriático, outro é a soda cáustica, né? Então, beleza, que cor que vai ficar então? Aí, coloquei aqui, né? E a resposta, vamos ter que resolver que eu não coloquei a resposta aqui. Ô, Cristo. Vamos lá. Então, vai lá. As cores, vinagre, tá? Então, vinagre, então vai ser azul, vai ficar azul, porque a vinagre é ácido, suco de limão azul, então azul, azul. E soda, que é base, né? Soda base é amarelo. Então vai ficar azul, azul e amarelo. Letra B aqui, tá bom? Tranquilo? Ah, não, coloquei a resposta aqui, ó. Aí, ó. Azul, azul, amarelo. Bora? Aí, turma, fala um pouquinho de grau de ionização. A gente vai fazer isso aqui na sala, que isso é legal, hein, gente? Tá? Grau de ionização, poder de ionização, poder de ionizar, ou força ácida. Quanto mais ionizar, mais forte é. Aí você vê que o vinagre é fraquinho aqui, ó. Vinagre é fraco. Ó, olha a luminosidade da lâmpada. O ácido sulfúrico é um ácido forte, tá? Então, o vinagre, ó, a luminosidade da lâmpada tá fraquinha, ó, são poucos íons. Vinagre tem mais ou menos 5%, né? Vinagre a gente põe na salada, por isso que ele é fraco, ainda bem, né? Ioniza só 5% de 100 moléculas aí, né? Já o ácido sulfúrico, ele ioniza pra caramba, né? A gente fala 100%, não dá nunca 100%, mas é um ácido muito forte aí, né, pessoal? Tá joia? Olha a luminosidade da lâmpada, percebeu? Então, o grau de ionização é definido pela letra alfa, vamos falar já já. Então a ionização do ácido sulfúrico, ó, H2SO4, 2H+, e o SO4 que vale 2 menos, aquoso. Ó, o vinagre, vamos falar já já dele, né? H3CCOO, anorgânico, etanoato. Então você vê que ele ioniza pouco, poucos H+, e poucos íons ânions aqui, tá bom? Aí, ácido fraco e ácido sulfúrico, ó. Gente, guarda esses dois que é muito importante na química. H2SO4, H2SO4 e HCl são ácidos muito usados e fortes, tá certo? Já o vinagre aparece muito aí na nossa mesa, né? Você sabe que ele é um ácido fraco, né? Vamos falar dele um pouquinho aqui para vocês. Então, grau de ionização, ou força, né? Capacidade de ionizar, de formar cargas, tá certo? Então, quanto mais capacidade, mais forte ele é, representado por alfa, beleza? Aí, ó, isso aqui é para a gente entender como é que forma o ácido, né, o ácido acético, o ácido etanóico, que é o vinagre, né? NetEt, prop e but, para indicar o número de carbonos, prefixo. NetEt, prop e but, pentex, hept, oct, nondec, undec, dodec, dos detergentes. Então, o vinagre, H3CCOO, anorgânico, etanoato, usualmente acetato, forma o ácido etanóico, é o ácido acético, 5% é o vinagre. Então, ético que tem dois carbonos. Olha lá, H3CCCC. Então, ET, dois carbonos, beleza? Então, H3CCO é um anorgânico, tá, pessoal? Chamado etanoato. Entrando no H aqui, vai formar o ácido etanóico acético. Como aqui, ó. Olha lá, anorgânico etanoato, H3CCOO, negativo, né? Anorgânico etanoato, tá? Então, o que vai acontecer? Entrando um H aqui, aqui é ácido orgânico, esse é um ácido orgânico. Por isso que eu coloco o H no final aqui, ó, que vai formar carboxila, você vai ver já já, tá? Aí estabilizou, aí você tem, então, aqui saiu, tem que consertar, pessoal. Tem que consertar aqui porque ficou feio, olha lá, agora sim, beleza? Aí, agora ficou bonitinho. Olha lá, tá vendo? Então esse COOH é chamado de carboxila, tá certo? Essa é a forma estrutural condensada aí, tá bom? Então esse é o vinagre, tá? Só cantar a música, não tem erro. H3CCO, depois você coloca o H, forma o ácido acético, etanóico acético, beleza? Então, aí, a forma estrutural, pessoal. Aí você vai montar ela, o carbono faz 4 ligações e o oxigênio duas, né? Então, esse C aqui tem 3 Hs, aqui, ó. Então, traço, traço, traço. Aí, H3C. Aí o C da frente, tá certo? C da frente, aí, ó. Aí você tem dois oxigênios, ó, dois oxigênios. O H está ligado num deles, tanto faz. Então, o H faz uma ligação de cá, outra de lá. E como o oxigênio faz duas ligações, o carbono quatro, ó, uma, duas, três, quatro. Tem que pôr dupla aqui no oxigênio, beleza? Essa é a forma estrutural aí né, do ácido ó, etanóico acético, beleza? E a forma molecular C2H4O2, beleza?
Aí a carboxila, né? Então isso que eu marquei de azul aqui é chamado de carboxila. Representa um ácido orgânico. Você vai estudar muito no segundo ano os outros aí. Combinado? Beleza, turma. Então vamos falar um pouquinho aqui de grau de ionização, dessa capacidade de ionizar, né? Ó, o HCN gasoso e o HCl, de novo aqui, gasoso, né? Olha para você ver como é que é fraquíssimo. O grau de ionização baixo, ó. Cada 100 moléculas ioniza 0,008 apenas. Tá certo? Quer dizer, não forma quase nada de cargas, tá? Forma quase nada de íons, tá certo? Né? Para você ter uma noção melhor, ó, de cada 100 mil moléculas, para você entender melhor. De cada 100 mil moléculas, apenas forma 8H+, e 8 CN-. Tá certo? 8 cátions H+, e 8 ânions CN-. Tá? De cada 100 mil moléculas. Então você vê que o grau de ionização dele é muito baixo, é muito pequeno, mas muito. Tá certo? Então, se você pôr uma lâmpada aí, praticamente já nem acende a lâmpada, né? Tá certo? Aí, pra você ter uma noção. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio químico, ó. Então, se você olhar aqui, na verdade, isso aqui está deslocado mais para a esquerda, né? Que você vai ter muito mais moléculas do que íons. Então, você vai aprender no segundo ano que isso aqui é um equilíbrio que vai ser deslocado para a esquerda, porque vai ter muito mais moléculas do que íons formados, beleza? Olha a diferença agora, ó. Então, esse é o HCN aquoso, que é o ácido cianídrico, tá? Então, cianeto de hidrogênio, fora da água, em água, então, ácido cianídrico. Fraco, pessoal, quando for, o alfa for menor que 5%, beleza? Então vamos lá, olha a diferença agora. HCl 92%. Então cada 100 moléculas forma 92 H+, e 92 Cl-. Conclusão, fica só 8 moléculas na condição de moléculas. Então você vê que é um grau de ionização muito alto, por isso que ele é forte. Olha lá para você ver. Belezinha? Então a gente diz que o equilíbrio aqui está deslocado para a direita, tá certo? Então para a esquerda você tem 8 moléculas apenas, 92 cargas de um e de outro lá, do outro lado, beleza? Nos produtos, tá certo? Na verdade, para ácidos fortes, a gente não fala que tem equilíbrio, né? Que o equilíbrio estaria todo deslocado para o lado das cargas, né? Tá certo? Né? Mas aí você vê, né, que você vai ter 8 moléculas ali, então você vai ter um pouquinho, né? Um equilíbrio, um pouquinho ali, mais deslocado para a direita e um pouquinho só para a esquerda, né? Então, conclusão. Qual que é a conclusão? Quanto maior o grau de ionização, aqui, ó, 92%, quanto maior o grau de ionização, maior a concentração de H+, aqui, ó. Olha os H+, aqui, ó. Aí, 100 mil moléculas, você tem 8. E aqui de 100 você já tem 92, ó. Então, quanto maior o grau de ionização, maior a concentração, maior por litro de H+, maior a quantidade de H+, maior a acidez, né? Então, maior o grau de ionização, maior a força, maior quantidade de íons, maior quantidade de íons, maior quantidade de H+, né? Tá certo? Maior acidez, maior a força, tá? Menor o pH, se você voltar na escala, viu, pessoal? Então, quanto menor o pH, mais ácido ele é, beleza? Então, mais um aqui. Aí, pra você fazer um exercício aí, pessoal, ó. Número de moléculas ionizadas. Falou aqui, ó, que uma solução. Olha lá, o número de moléculas não ionizadas é igual a 3/8 do número de moléculas adicionadas à água. Qual que é o grau de ionização? Então, o número de moléculas ionizadas, mas não ionizadas, são as dissolvidas, correto? Então, o número de moléculas não ionizadas é 3/8, né? 3/8 aí dá 3/8 o número de moléculas adicionadas à água, né? Então, quantos que você adicionou? 3/8 do que você adicionou. Então, você adicionou inteiro, né? 8/8, aqui é um, né? 8/8, né? Então, o número de moléculas. Quer saber o grau de ionização? Qual que é o número de moléculas ionizadas? É que é a pergunta. Qual é o grau de ionização? Se moléculas não ionizadas, você é 3/8. Quanto você dissolveu? Você dissolveu o todo, 8/8, certo? E aí você resolve, beleza? Resolvendo, né? Você vai ver que vai dar, né? Então vai dar x é igual, né? 5/8, né? Que vai dar aí, né? Se você tirar, fazer a diferença aqui, igual 0,625 vezes 100, 62,5% aí. Beleza? Tranquilo? Deu pra pegar? Tá? Deu pra pegar? Porque 8/8. Você fazendo aqui, né, pessoal? A diferença aqui, né? Você vai achar que o x aqui é 5/8 mais 3/8 igual a 8/8, beleza? Bom, você podia usar a formulazinha, que a formulazinha é o número de moléculas ionizadas e que você dissolveu, tá certo? Olha lá, número de moléculas ionizadas que você dissolveu. Então, você dissolveu quanto? Você vai ter que fazer esse raciocínio de qualquer maneira, né? Se é 3/8, ó, não ionizadas é 3/8 do número de moléculas adicionadas à água, tá certo? Então, o número de moléculas ionizadas, tá? Vai ser 5/8 que ionizou sobre o todo, né? Então, vê se você saca essa matemática aí. Aí, turma, quando o ácido é forte, só uma regrinha prática vai ajudar pra caramba aqui, beleza? Vamos juntos? Então, olha lá, hidrácidos fortes, né, pessoal? Quais são os hidrácidos fortes primeiro? Então, vamos falar dos oxiácidos, depois a gente volta aqui, vai? Ah,
Oxiácido que tem oxigênio, hidrogênio elemento. Hidrogênio elemento ao lado do oxigênio, ao lado do oxigênio. Y menos X maior e igual a 2 são os oxiácidos de forte ionização, fazendo nossa química não ser bicho papão, beleza? Então, Y menos X maior ou igual a 2 ele é forte. Então, vai lá. Aí, HCl é 4, 4 menos 1, 3, forte. Aí, 4 menos 2, forte. Olha lá, 3 menos 3, 0, fraco. E H2CO3? H2CO3 é 3 menos 2 dá 1, tá? Deveria ser fraco pela regra. Ah, deveria, deveria ser médio, né, pessoal? Deveria ser médio pela regra, tá? Porque um aqui vai ser médio, tá certo? Pela regra deveria ser médio. Só que vai ser fraco porque ele libera CO2 mais água, que é o ácido dos refrigerantes, olha lá, das bebidas gaseificadas, tá? Ele se decompõe, por isso que ele é fraco, tá? Então a força ácida, pessoal, isso aqui é uma regra meio idiota aí que, não sei, às vezes ajuda, né? Alfa menor ou igual a 5% ele é fraco, tá? Maior ou igual a 50% é forte. Intermediário ele é médio, né? Então o H2SO3 ele ioniza 0,18% só, é muito fraco, tá vendo? Tá? Então 50% moderado ou semiforte, né? O Y seria, o Y menos X seria 1, né? Médio, moderado, semiforte. Mas aí, pessoal, isso aqui é uma regra meio complicada, né? Porque maior que 50% já é forte, e 50% ele é médio, então é meio esquisito isso, né? Fica com os fracos aqui por enquanto, que eu acho que é melhor, né? Alfa menor ou igual a 5% ele é fraco. Então, voltando, 3 menos 2, 1 deveria ser semiforte ou moderado, né? Médio, mas ele é fraco porque ele libera, né? Das bebidas gaseificadas. Tss. Abre a garrafa, o gás carbônico sai e fica água, beleza? Ótimo. E os hidrácidos fortes, pessoal, é HCl e HBrHI, tá? Então, ácidos que não têm oxigênio, HCl e HBrHI são fortes, os demais são fracos. E aqui dos oxiáceos faz essa continha, tá bom? Já já a gente vai fazendo os exercícios. Bom, já falamos aqui que o alfa, né, a força do ácido é o grau de ionização. O grau de ionização, moléculas ionizadas sobre dissolvidas, né? Então o alfa vai depender da temperatura, da concentração. A tabelinha aqui é para você ver, olha lá, ó. O que que você percebe, ó? Quanto maior o grau de ionização, menor a concentração. Quanto mais se dilui, quanto mais você joga água, quanto mais se dilui, tá certo? Você aumenta esse poder de ionização, certo? Olha lá para você ver, ó. O limão no bebê, né? Tá muito azedo, tá certo? Tá muito azedo. Se você jogar água, bastante água, aí fica menos azedo, a concentração diminui, tá? Então, o alfa, né? O alfa aumenta com a diluição, né? Então, se a concentração diminui, o alfa aumenta com a diluição. Aqui, ó. Se a concentração diminui, o alfa aumenta com essa diluição. Se você jogar água, combinado? Tranquilo? Beleza. Bom, pessoal, então agora eu vou falar mais um pouquinho de constante ionização. Pessoal, essa parte não tem no material, tá? Mas é importante você tomar contato com isso, porque isso aqui é muito interessante e está na hora de você entender isso aqui na verdade, ó. Constante ionização do ácido, Ka, constante do ácido, né? Então, por exemplo, na dissolução de 10 a 7 moléculas de HCl, 92 vezes 10 a quinta moléculas, né, ioniza, beleza? Quer saber a constante do ácido. Então é tranquilinho aqui, ó. Você já aprendeu isso daqui, tá certo? Aí você vai aplicar a constante de ionização do ácido. O que que é a constante? É o produto, ó. H mais vezes Cl menos, aqui agora é vezes, né? Esse mais aqui vira vezes aqui na fórmula, tá? Então H mais vezes Cl menos dividido por HCl. Tranquilinho. Produto sobre reagente. Pronto. Aí você coloca os valores. Olha lá. 92 vezes 10 a quinta, tá? Tá, porque forma esse mais esse, né? Então 92 vezes 10 a quinta vezes 92 vezes 10 a quinta, porque a quantidade de H mais é um desse, né? Então, se forma essa quantidade, é né, desse e desse, dividido por 10 a 7, que é a quantidade que você dissolveu de HCl. Pronto. E aí você vai ter uma constante de aproximadamente 0,85 vezes 10 a 7, que é um ácido bem forte, tá? Então, conclusão, pessoal, quanto maior o grau de ionização, a força dele, maior a acidez, maior H+. Bom? E maior a constante, né? Olha que legal. Maior o grau de ionização, maior a quantidade de H+, maior a constante, né? E mais forte é o ácido, beleza? Aí, lembrar que maior a concentração de H+, maior a acidez, né? Menor o pH, ou vice-versa, tá? Vai pela escala, isso aqui é importante, gente, tá bom? E a apostila não explora muito bem isso aqui, mas isso aqui é importante, tá? Pela escala você percebe bem isso aqui, escala de pH de 0 a 14, viu? Bom, turma, KI, o que que é KI? KI é constante de ionização, tá?
KI. Se for para o ácido, você fala Ka. Se for para a base, você fala Kb. Então, o KI do ácido é Ka, constante de ionização do ácido, já falei aqui. E Kb, KI da base, é Kb, constante de ionização da base, certo? Não tem erro. Só que isso aqui vai ficar mais para o segundo ano mesmo, viu, gente? Tá? Ele é dado por uma fórmula. Essa fórmula tem uma dedução, tudo, mas KI, constante de ionização, é alfa ao quadrado vezes concentração mol por litro dividido por 1 menos alfa. Isso não vale a pena preocupar agora, não. Só estou falando que isso aqui é uma fórmula para calcular a constante de ionização, seja do ácido ou da base. Se for do ácido Ka, da base Kb, beleza? Olha lá, ácidos fracos tem alfa menor que 5%, olha lá. 1 menos 0,05 é 5%, dá 0,95. Então, esse denominador aqui, ó, é aproximadamente 1, né? Para ácidos fracos, beleza? Então, quem estudou isso foi Ostwald, né, pessoal? Ostwald, tá? Diluição, que é a lei de diluição de Ostwald. Então, conclusão. Quanto mais se dilui, olha lá, concentração mol por litro. Quanto mais você joga água, quanto mais se dilui, tá? O que que acontece? O grau de ionização aumenta. Eu já falei um pouquinho antes ali no slide anterior, dá uma voltadinha. Então, quanto mais se dilui, quanto mais você joga água, quanto mais a concentração diminui, maior o grau de ionização. O grau de ionização aumenta. Para constante ficar constante, que constante é constante, né? E pelo incrível que pareça, só varia com a temperatura. Constante não deveria variar, né, gente? Mas só varia com a temperatura, beleza? Tranquilo. Esticar mais um pouquinho. Aí, falando mais um pouquinho, grau de ionização, olha lá. Se você for calcular a constante desse, olha lá, H mais vezes CN menos dividido por HCN, vai dar 7 vezes 10 menos 7, com os valores, né? Você tem os valores aqui, desse, tá bom? Beleza? Aí, do ácido clorídrico já falamos, né? Já falamos, né? Tá certo? Bom, então o pH, pessoal, voltando, é menos logaritmo de H+. Então, quanto maior a concentração de H, quanto maior a acidez, menor o pH. Aí você pode fazer a mesma definição para constante. Se você tem pH, você tem pKa, potencial de hidrogênios, potencial da constante, tá? Menos log de Ka, mesma coisa. Então, se quanto maior H+, menor o pH, quanto maior Ka, menor pKa, menor o potencial da constante, beleza? Então você vai trabalhar muito no segundo ano isso, tá? Então pH e pKa mede acidez, viu, pessoal? Acidez ou basicidade, né? Acidez ou basicidade? Acidez ou basicidade, tá certo? Olha lá, quanto maior H+, ou maior Ka, maior acidez, né? E quanto menor, né, vai medir a basicidade aí, tá bom? Certo, pessoal. Então é isso. Se você fosse calcular o pKa, não tem valores aqui, mas o pKa aqui ia dar 9,15, que o pKa mais ou menos menos 7. Mas tudo bem, deixa quieto. Tá? Em conclusão, quanto maior H+, quanto maior o grau de ionização, maior a concentração de H+, maior a constante. Menor o pH e menor o pKa. Então, mais forte ele é. Beleza? Então, ele é mais forte por quê? Porque o grau de ionização é maior, H+ fica maior, constante fica maior. Por isso que ele é mais forte. Tá? E sempre, nesse caso, o pH vai ser menor, né? Porque quanto maior H+, menor o pH. E quanto maior Ka, menor pKa. Não sei se deu para pegar, viu, gente? Mas no segundo ano você vai precisar disso, estou avisando, né? Bom, conclusão final, as relações aí, né, pessoal? Grau de ionização alfa, né? Concentração mol por litro de cátions, oxônio, né? Olha lá, concentração mol por litro de H+, ou H3 ou mais. Unicamp gosta muito de representar assim, que é atual, beleza? Constante de ionização, KI, K do ácido, KB para a base. Grau de ionização, ó, H+, ou H3 ou mais aumenta, maior acidez, menor pH. Maior constante de ionização, mais forte o ácido. Belezinha? Bom, turma, então é isso daí, né? E aí no segundo ano ainda, pessoal, você vai trabalhar com outras constantes, né? KH, que é a constante de hidrólise, KC, constante, né, em termos de concentração mol por litro, KP, constante em termos de pressão parcial, KI, acabamos de falar constante de ionização. Você vai aprender outra, KW, water, né? Constante de ionização da água, KS, constante de solubilidade, tudo isso que vai vir no segundo ano de vocês aí, beleza? Tá? E lembrar que essas constantes todas só varia com a temperatura. Só a temperatura poderá variá-las, fará variá-las, beleza? KH, KC ou KP, mais KI, KW ou KS, só a temperatura fará variá-las. KH, KC ou KP, mais KI, KW ou KS, só a temperatura fará variá-las. Não deveria, né? Mas só a temperatura varia elas, né? Bom, pessoal, trabalha um pouco aí nos ação simplificada aqui, porque ela ocorre por etapas. Presta atenção, vai, galera. Então, H3PO4, ó. Então, não sai os três hidrogênios de uma vez, como você viu até agora aqui no vídeo.
É por etapa. Se tem três hidrogênios, vão ter três etapas de ionização. Então a primeira sempre, né? A primeira sempre é mais forte que a segunda, né? Vai enfraquecendo, né? Você vai tirando partes e ele vai enfraquecendo. Então H3PO4 em água forma um H+, sai um H+. Se sai um H+, o que acontece? Se sai um H+ aqui que é positivo, sobra H2PO4 que fica negativo. Lógico, né? Se sai H+ que é um positivo, então a estrutura H2PO4 vai ficar um negativo. E vai chamar de hidrogeno fosfato. Não, di não. Aí, está certo. De hidrogênio tem dois, fosfato. Beleza? Ótimo. Isso em água, né, pessoal? Olha lá. Aí você vai pegar o H2PO4 menos, que foi formado, vai sair outro H+ dele, que é a segunda etapa, já é uma etapa mais fraca, lógico, né? Olha lá. H+. Então sobrou o que aqui? Tirou um H+, fica HPO4, 2 menos, porque você tirou um outro H que é positivo, ionizou. Olha para você ver. Chama hidrogeno fosfato. É, ó, já está mais fraco já essa parte, né? Que você tirou duas partes do ácido lá em cima, né? Olha lá, 2H+, né? Olha lá, vai tirar, vai sair outro H na terceira etapa e ioniza o terceiro. Então sai H+, se você tira um H+ daqui, fica PO4, 3 negativos, que é o fosfato, beleza? Tranquilo? Gente, isso é legal, velho? Tá? E aí, equação global, né? Você vai ter o quê? Olha lá, você cancela coisas iguais de lados opostos. Olha lá, cancelei coisas iguais de lados opostos. E somei, ó, H3PO4 que sobrou de cá, de lá, 1, 2, 3 H+, e o ânion fosfato que sobrou. Pessoal, e aí, as constantes. A primeira constante é sempre maior que a segunda, sempre maior que a terceira. Porque você chega na terceira, você já está quase desfigurado já, né? Porque que está saindo hidrogênios dele, né? Para ionização, né? Então, ó, H+ vezes H2P2, H2PO4 menos, dividido por H3PO4. É sempre o produto. Isso vezes isso dividido pelo reagente, beleza? Então, e assim por diante, olha lá. Esse aqui com valores vai dar esse valor aqui de constante. Claro, tem que ter os valores para você calcular, né? Como a gente já fez para trás no vídeo. O de baixo aqui agora, olha lá, H+ vezes HPO4 2 menos, dividido por H2PO4 menos aqui, beleza? Tá? Com valores, você vai chegar que a constante 2 já é menor, você percebeu? Já é menor. E a terceira, você vai chegar na constante 3, que é bem menor. Então, se a primeira constante é maior que a segunda, maior que a terceira. Isso é muito importante, tá? A primeira ionização, né? É sempre mais forte do que a segunda e a terceira, beleza? Então tá aí. Maior grau de ionização, maior concentração de hidrogênios H+, maior a constante. Mais força o ácido, menor o pH. Quanto mais forte o ácido, menor o pH. Bom, vamos fazer um aqui, pessoal, da atual agora. Olha a atual agora, ó. Você vai realmente somar com a água, H3PO4 mais a água. Então, um H+, como você viu no anterior ali, junta com a água fica H3O+. E aí sai um H+ daqui, a estrutura continua igual você aprendeu no anterior, H2PO4 menos. Aí você pega ela, vai na sequência, lá, ó. Olha que legal. H2PO4 menos mais água. Sai outro H daqui, forma outro H3O+. Aí sai um H positivo, aí fica a estrutura aqui HPO4 2 menos. Beleza? Aí esse HPO4 2 menos, você vai tirar o último H, vai ionizar o último H dele. Sai esse H, e vai ficar o quê? Forma um H3O+, e vai ficar mais PO4 3 menos, que é o fosfato, como você viu. Aqui é a atual, viu, pessoal? Na atual, você realmente soma com a água. Na simplificada, você só indica, igual você viu anteriormente. Depois você vai treinar para esse, ó. Você vai fazer os dois, o anterior e esse, para o H4P2O7. Olha lá, você vai cancelar o que é igual, olha lá, em lados trocados, né? Cancelou o que é igual, soma o que sobrou, olha lá. H3PO4 mais uma, duas, três águas. Viu? Vou de lá. 1, 2, 3 H3, 3 H3O+, 3 oxônios, hidroxônio e hidrônio, mais o ânion. E aí a mesma novela, viu, pessoal? A mesma novela, tá? É, produto, esse vezes esse, dividido pelo H3PO4. Aí a água você não precisa colocar aqui. O líquido puro não entra aqui, tá bom? Aí fazendo essa conta, você vai chegar à mesma conclusão, lá, produto sobre reagente, tá certo? E o outro também é produto sobre reagente, você vai ver que a constante vai dar menor. Então, a primeira você marca a segunda, K1, maior que K2, maior que K3. Beleza? Tranquilo. Mas depois você não deixa de treinar para esse, pessoal. Faz as duas, né? Faz as duas aí, tá certo? Fazendo direitinho e bonitinho, igual a gente fez, né? Volta o vídeo, vai pausando aí, tá certo? Tá? Se sai um H+, a estrutura fica negativa. Se sai dois, fica dois negativos. Sai três, fica três negativos. Sai quatro, fica quatro negativos, né? Bom, e aí, pessoal, classificação dos ácidos diarrenos, uma de elementos, né? O elemento ela pode ser binário, dois elementos, tá certo?
pode ser ternário, lá, 3 elementos, HBRO, pode ser quaternário, ó, 4 elementos, ó, 1, 2, 3, 4, né? Com relação à volatilidade. Pra você decorar isso, não, a volatilidade que evapora facilmente, né? Tem baixo ponto de fusão e ebulição, né? Evapora facilmente. O HCl é um grande exemplo pra você guardar aí, eu acho, viu? O HCl, o vinagre, né, que ele cheira bastante, você já sente o cheiro, né? Tá certo? H2S, cheiro de ovo podre também, é fácil de guardar. Bom, não voláteis, H2SO4, que é o ácido sulfúrico, né? Praticamente não evapora nada, né? O H3PO4, tá bom? H3BO3, mas mais o H2SO4, né? Natureza, orgânicos, apresenta carboxila, COOH, que eu falei aqui do ácido H3CCOO, anorgânico, está no átomo, você coloca o H. COH é a carboxila, que apresentou essa carboxila, ele é orgânico. Se não apresentar, ele é inorgânico. E para terminar aqui essa parte, né, de hidrogênios ionizados, pode ser monoácido ou monoprótico, diácido ou diprótico, triácido ou triprótico, tetrácido ou tetraprótico. Se tiver 1, 2, 3, 4, beleza? Bom, aqui, pessoal, não vou entrar em detalhes, mas se você quiser decorar, certo? Você fica à vontade, tá bom? Tá? O H3PO3, apesar de ter 3 hidrogênios, só 2 ioniza. Isso é determinado experimentalmente. E o H3PO2, apesar de ter 3 hidrogênios também, só um ioniza, tá bom? Então, isso aí, mas aparece aí alguns exercícios aí, tá certo? Não dá muita bola, não. Se fosse você, não dá muita bola por isso não, né? Porque é muito decoreba aqui. Aqui é para decorar mesmo, né? Então, você vê que o hidrogênio ionizado está separado por oxigênio aqui, ó. Então, de 3, 2 aqui ioniza, então 2 aqui ionizou, separado por oxigênio. O outro não. H3PO2, um só ioniza aqui, ó. Separou do elemento por oxigênio, ó. Os outros estão, beleza? E vamos nos exercícios. Até que enfim, né, pessoal? 50 minutos de aula. Grande, mas tá bom, né? Então, o ácido fosfórico aí, da produção de fertilizantes, ele é adicionado ao preparo de refrigerantes, principalmente tipo cola. Aí falou assim que o consumo excessivo dessas bebidas pode ser prejudicial à saúde bucal, uma vez que o ácido interfere na fixação de cálcio dos principais componentes dos ossos. Indica todas as classificações desse ácido. H3PO4, pessoal. Aí você volta na classificação, ele é inorgânico, que não tem a carboxila, oxiácido, que tem oxigênio, a força dele, 4 menos 3 dá 1, então ele é médio, moderado, né? Semiforte, e triprótico ou triácido, em 3 hidrogênios. Qual fator explica a alta solubilidade desse composto em água? A tal das ligações de hidrogênio, né, pessoal? Se você voltar aqui, olha lá para você ver, ó, olha lá, H ligado a O, então vai estabelecer ligações de hidrogênio com a água, como a gente viu no capítulo 12, certo? Tranquilo? Então ele faz ligações de hidrogênio com a água, são ligações fortes, interações fortes, certo? Aí vamos nesse? Então, você tem um experimento aqui com 3 ácidos, né? A luminosidade da lâmpada explica a relação entre as diferentes luminosidades da lâmpada e o grau de ionização, né, pessoal? Então, você vê aqui que a luminosidade aqui é muito intensa, então o grau de ionização é bem alto, ele é forte. Você vê que a luminosidade da lâmpada aqui é fraca, baixa, então o grau de ionização baixo. E aqui é intermediário, pronto, matou, né? Olha lá. O ácido sulfúrico 4 menos 2, 2, ele é forte, alto grau de ionização. H3PO4, 4 menos 3, 1, ele é moderado, médio. E HF é baixo, fraco, baixo grau de ionização. A gente acabou de falar. A letra B. A condutividade elétrica dos ácidos pode ser justificada com base na quantidade de hidrogênios? Não, pessoal. Só com relação ao grau de ionização mesmo, né? O grau de ionização, que é o parâmetro aí, né? A capacidade dele ionizar, né? Você faz pela continha, ó. 4 menos 2, 2, ele é forte, né? Tá certo? É um processo prático aqui, tá bom? Mas normalmente é dado aí quanto que ioniza, 92%, como você viu aí, né? 8%, sei lá, tá bom? Beleza. E aí, pessoal? Vamos fazer aqui uma revisão, né? Utilizado em diversas finalidades e as formas deles aqui, tá certo? Os ácidos nitrogenados, né? Indica o NOx de cada um, tá? Vamos lá no NOx então, né, pessoal? Você já aprendeu inoxidação, que o H é mais um, o O é menos 2, fazendo a continha aqui, né? Olha lá, 1 vezes mais um, 2 vezes menos 2 menos 4, para zerar, o NOx aqui dele vai ser mais 3. Aqui também, o H mais O que é menos 2, faz a continha, 3 vezes menos 2 menos 6, e que é mais um para zerar, o N que vai ser NOx mais 5, beleza? Classifique cada ácido quanto à respectiva força. Então, 2 menos um dá 1, então ele é médio, tá? E aqui, 3 menos um dá 2, então ele é forte, beleza? Tranquilo? Médio, moderado, no semiforte, né? Tranquilo? Mais um? Bom, pessoal, chuva ácida, a gente vai falar um pouquinho no capítulo, acho que 16 de óxidos, né? Tá bom? Então, o enxofre, por exemplo, reage com oxigênio e forma SO2. E aí, esses óxidos de enxofre, olha lá,
Eles oxidam e formam SO3, por exemplo. E aí esses óxidos formam ácido. Ó. Óxido ácido em água, SO3 mais água, dá H2, SO4, forma ácido. Então, óxido de enxofre, de nitrogênio, formam ácidos. Ó. Ó, o SO2 mais água dá H2, SO3. Ó. Ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, né? E tem também os óxidos de nitrogênio, né? O NO2, por exemplo, né? Então, duas moléculas de NO2 reagem com uma molécula de água. Então, você vai ter 2N, 2Hs e 2 vezes 2, 4 e os 5 oxigênios, ó. Então, de cá, 3 e 2, 5. Então, faz assim, ó. Põe 2NO2 mais água. Aí você coloca aqui, ó, HH da água, né? HH de lá, 2N, NN, 2 vezes 2, 4, mais um da água, 5. Então, põe o 3 aqui, o 2 aqui, ácido nítrico e nitroso, beleza? Lembrar que a chuva natural já é levemente ácida, por quê, pessoal? Por causa da presença de gás carbono na atmosfera, né? Então, o gás carbono reage com a água, H2CO3, forma um ácido carbônico. Ele é fraco. Lembrar que esse ácido ele ioniza, né, pessoal? Na verdade, aqui é 2H+, né? Aqui seria 2H+, 2H+. Não, não, desculpa, tá? H+, e outro H continua, fazendo por etapas, né? Como ensinei, né? Então sai um H+, aí fica HCO3, negativo, certo? Aqui está a primeira etapa, tá bom? Então lembrar que a chuva natural já é levemente ácida, né? Por causa do CO2 que está dissolvido no ar, na atmosfera, beleza? Forma H2CO3. E tem ainda, pessoal, o N2O4, né? Que é o outro óxido de nitrogênio, né? Que é na atmosfera você tem nitrogênio e oxigênio, né? Sob descarga elétrica, né? Tá certo? Sob descarga elétrica, pode formar N2O3, N2O4, N2O5, são óxidos de nitrogênio, mais ou menos semelhante ao NO2, né? Que forma ácidos, né? Então, chuva ácida, tá? É chuva ácida, contém ácidos aí de enxofre, de nitrogênio, beleza? Mais um aqui. A aula tá grande, pessoal. Mas fazer o quê, né? Olha lá, o aço tem diversas aplicações químicas e tal, lá, tá, desinfetante. Localize a tabela periódica, o elemento químico iodo. Identifique o grupo e período que ele está localizado. É só você olhar na tabela, né, pessoal? Ele vai ser um halogênio, vai estar no grupo 17 ou 7A e no quinto período da tabela. É só você olhar. Escreva os nomes e as formas moleculares dos demais hidrácidos formados pelos átomos, dos elementos localizados no mesmo grupo do iodo, com exceção daquele dos períodos 6 e 7, tá? Então você vai ver lá, né? Você vai, período 6 e 7 você vai deixar de lado, tá? Sei lá, do segundo período, HF, HC, segundo período, HF, terceiro período, HCl, quarto período, HBr e o quinto período, HI. Entendeu? Do 6 e 7 vai deixar, beleza? Beleza. Bom, e aqui tá, pessoal, ácido clorídrico, cianídrico e sulfúrico nesse desenho aqui, né? Tá certo? Escreva a forma molecular de cada ácido citado, né, turma? Então vamos por parte, né? Clorídrico vem de cloreto, eto, hídrico, né? Sufixo é fim de nome, são trocados só nos ácidos. Ato fica ico, ito fica oso, eto fica hídrico, são os ácidos diarrênios. Então, clorídrico, cloreto, Cl-. Então, H mais em água vai Cl- HCl, tá? Outra mesma coisa. Cianídrico, cianeto. Se vê na tabela o Cn-, né? Então, H mais em água, Cn-, HCN. E sulfato não é sulfico, não. Sulfato é sulfúrico, beleza? Sulfúrico, sulfato. SO4, 2 menos, então 2H. Se é 2 negativo, H+, e SO4 para acertar. 2 positivos, 2 negativos, beleza? H2 e SO4. Quais pictogramas refere a cada ácido, né, pessoal? Toxicidade aguda, corrosivo, irritação na pele. Bom, isso aqui é característica de, de todos os ácidos, né, pessoal? Né? Na verdade, né? Então, aí, H2 e seu 4 HCl são fortes, né? Então eles se enquadram nos três pictogramas aqui, ó. Tá certo? Vai ser corrosivo, irritar muito a pele, vai até furar a pele aí, né? Vamos dizer. E toxicidade aguda, né? Tá certo? Já o HCN que é fraco, ele vai ter uma toxicidade também, porque ele é tóxico, ele mata, né? Ele mata, tá certo? Forma cianohemoglobina, né, pessoal? Que vai ser transportado às células, impedindo o transporte de oxigênio, né? Então esse gás aqui foi usado na Segunda Guerra Mundial na execução de judeus, né? O gás cianídrico, né? Tá certo? Então, além de irritação em pele, né? Ele é muito tóxico, né? Tá certo? Mas aí, de uma maneira geral, né? Ele só não é corrosivo, né? Ele só não é corrosivo, né? Igual o sulfúrico, o clorídrico aqui, né? Tá certo? Mas de maneira geral, eles se enquadram nesses pictogramas aí, né? Porque você não vai colocar na pele também HCN, né? Tá certo? Fazer o teste? Não, né? Larga a mão disso. E aí, turma? Então aqui tá.
combustíveis aí, né? Tá causada, a exacerbação da chuva ácida é causada principalmente pela presença de ácidos originados de compostos oriundos da queima de combustíveis fósseis, né? Como ácido sulfúrico. Supõe que um determinado tipo de indústria, esse composto sofre reações a seguir. Um de seus oxigênios é substituído por um enxofre, né? Então H2SO4, né? Vamos lá, o sulfato que a gente já fez um pouco para trás aqui, sulfúrico sulfato, SO4 2 menos, né? Tá certo? Então vai dar H em água, 2H, porque são dois negativos aqui, H2SO4. Então, um dos seus oxigênios é substituído por um enxofre. Um dos seus oxigênios é substituído por um enxofre. Então fica H2SO3. H2SO3, né, pessoal? Escreva a forma molecular do composto formado da reação e nomeie. Um dos seus oxigênios, um dos seus átomos oxigênio é substituído por um enxofre. Beleza, ó, tá certo, tá certo. Isso tá certo, tá certo. O professor tá moscando aqui, né? Então, um dos seus oxigênios substitui por um enxofre. Então fica, era H2SO4, então fica 3 aqui e substitui por um enxofre. Então, 2, H2SO3. Perfeito, tá? Bom, o nome disso aqui, pessoal, você vai ter que consultar a tabela, né? Porque aí fica S2O3, assim como, ó. Assim como SO4 é 2 negativo, porque tem 2 Hs, S2O3 é 2 negativo, porque tem 2 Hs. Aí você tem que olhar na tabela aí, é tiosulfato o nome do ânion. Ato fica ícaro, não fica tiosulfílico, não. Fica tiosulfúrico. Quem sofre, S é sulfur. S é sulfur do latim. Então, tiosulfúrico, beleza? Tranquilo? Bora? Uma desidratação de duas moléculas de ácido sulfúrico forma o ácido pirossulfúrico, H2S2O7. Beleza, tá? Então, vou representar a forma estrutural. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa, pessoal, H2S2O7, você tem dois átomos centrais, então separa por oxigênio, ó. Isso aqui é técnica, ó. Você tem dois átomos centrais, então separa eles por oxigênio. O resto você coloca em volta. Aí você vai colocando os oxigênios em volta. Coloca o oxigênio em volta lá. Tá certo? São 7 oxigênios, né? Sobrou 6, né? Então você coloca um, 2, 3, um, 2, 3. Beleza? Tá? E agora o H, 2 Hs. 2 H você coloca ao lado do oxigênio onde você quiser aí. Vou colocar de cá, ó. Belezinha? Tá? Ô, turma, aqui é para representar a forma estrutural, vamos ver primeiro aqui a fórmula de estrutura de pontos de Lewis, a fórmula eletrônica, tá? Que é dá a compreensão perfeita daquilo que a gente quer. Beleza? Lembrando que o oxigênio e enxofre está no grupo 6A, tem 6 elétrons, grupo 16, né? O 6A tem 6 elétrons na última camada, no nível de valência, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui os 6 elétrons do enxofre. Aí, já estou colocando 6 elétrons do enxofre, já estou colocando aqui em volta, um mais na direção do oxigênio para ligar com esse, mais na direção desse para ligar com esse, e aqui, mais na direção desse para ligar com esse. Porque o oxigênio tem 6, preciso de 2 para ficar com 8, tá certo? Então, por isso eu já coloquei 2 de frente com ele aqui, tá bom? É a mesma coisa aqui, olha lá para você ver. Só que eu vou ter que tirar esse mostrador, hein, gente? Vou ter que tirar esse mostrador aqui, porque senão vai atrapalhar você enxergar. Opa, vamos lá. Beleza, de novo. Aí, tá vendo? Ó? Aí, certo? Coloca 6 aqui, ó lá. Já coloquei 2 aqui de frente com esse oxigênio, porque ele tem 6 na última camada, preciso de 2 para ficar com 8. Aqui também, eu coloquei meio de frente. Coloquei um para cá que vai ligar com esse, beleza? Aí, tô colocando os elétrons do oxigênio lá. Percebeu? Coloquei 6 e um de frente aqui já para fazer ligação com S e outro de cá para fazer ligação com H. Aí, mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Ó? O oxigênio tem 6 para ficar com 8, né? Tá certo? 6. Coloquei 2, que vai precisar de 2 aqui mais de frente. E coloquei um de cá que vai ligar com S. E assim por diante, certo? Olha lá. Mesma coisa, um de cá que vai ligar com S aqui, tá? E um de cá que vai ligar com H, beleza? Olha lá. Cada H tem um, certo? Aí o oxigênio tem 6. Coloquei 6 aqui, precisa de 2 para ficar com 8, beleza? Coloquei 2 de frente aqui. Esse também. Olha lá, os de cima e os de cima. Pode contar para você ver. Tá estável, né? Vamos contar aqui? Olha lá, hidrogênio. Compartilha um, 2. Olha isso, oxigênio. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilham aqui com S, 7, 8. Certo? Olha o enxofre, ó. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilham aqui 6, 7, né? 6, 7 e aqui 8. Beleza? Tranquilo? Olha o oxigênio. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilha 2 aqui, 8.
Olha esse oxigênio. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilha um aqui, 8. Olha o enxofre. 2, 3, 4, 5, 6. Compartilha um aqui, 7. Outro de cá, 8. Olha o oxigênio. Tem 6, compartilha 2 aqui, 8. Olha esse. Tem 6, compartilha um de cá com enxofre, 7. Outro de cá com hidrogênio, 8. E o H tem um, compartilha um, 2. Esse tem 6, compartilha 2 aqui, 8. Esse tem 6, compartilha 2 aqui, 8. Percebe? O interessante aqui, pessoal, ó. É com enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilham aqui 7, outro aqui 8, já está estável. Aí esse enxofre também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilham aqui 6, 7, outro aqui 8. Então esses dois ossos que vão se ligar aqui, precisando de dois elétrons, ó, tem 6, compartilha 2, 8, 6, compartilha 2, 8, já vai ser ligações coordenadas, porque aqui já está estável com 8. E aqui o que passar, né, aqui vai ser ligação coordenada, porque aí o S vai passar, vai passar o octeto, porque está no terceiro período, né? Terceiro período você pode expandir o octeto, é mais que 8, certo? Aí fica as ligações. Aí os traços, ó, bonitinho agora, para você entender, olha lá, ó, tá certo? Então já está estável essa parte. Então o oxigênio aqui, esses dois oxigênios para ligar, vai ligar com dupla e dupla. Então você vai ter duas duplas aí coordenadas. Olha lá que legal, são ligações coordenadas essa, beleza? Tranquilo? E para ficar a forma estrutural bonitinha, ali embaixo também. Aí você pode ver o S agora, quantos elétrons ele tá, ó, ó. Aí 6, compartilha um 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, percebeu? Então, né? Ou esses dois oxigênios de cima ou de baixo estão fazendo ligações coordenadas, tá? Olha lá, 6 covalentes normais, quatro duplas, não, duas duplas. É quatro duplas coordenadas, todas elas são coordenadas, verdade. Que já está estável aqui, ó. Ó, 6, 7, 8 já está estável. Então, essas duplas aqui, todos esses oxigênios de cima e de baixo estão formando duplas coordenadas. Então, quatro duplas coordenadas. Beleza, certinho. Lembrar que isso pode ocorrer, de estabilizar com mais que 8 no expandir octeto, elementos do terceiro período, né, em diante, vai ter S, P e o D, né? O S cabe 2, o P cabe 6 e o D cabe 10. 2 e 6, 8. Se entra o D, pode caber mais que 8. Beleza? E aí, a forma estrutural bem bonitinha aqui para vocês, ó, né? Então seria a forma estrutural de Cooper-Kekulé, beleza? Tá certo? Tranquilex? E beleza. Explique um de seus átomos, beleza. Explique se o ácido formado em um é mais forte ou mais fraco que o original. O ácido formado em um, pessoal, o ácido formado em um é o H2S2O3, tá? O ácido que for formado aqui, ó, um oxigênio é substituído por um enxofre, H2SO4, tira um O, fica 3 e põe um enxofre, tá? Então esse ácido 3 menos 2 dá 1, então ele é médio, moderado ou semiforte, e aqui o original é o H4, H2SO4, 4 menos 2, 2 é forte, beleza? Ufa, terminamos, pessoal, passou de uma hora, Cristo. Mas tá bom, fazer o quê, né? Então resolve na plataforma, não deixe fazer exercício do Enem, pessoal, nessa ordem aqui que eu passei para vocês, ó, tá bom? Faz a apostila nessa ordem também, para preparar teu cérebro, para você treinar bastante, aí, ok? Turma, muito obrigado por você ter visto o vídeo aí. Que o Senhor Jesus abençoe vocês, tá? Beijo no coração de vocês aí. Valeu, gente. Como vocês dizem, né? Fui.